Olá, boa tarde, Ju Brito. O meu tema de hoje é sobre a formação do psicólogo. E eu estou bem nervosa para fazer essa live, porque é uma das primeiras lives que eu faço sozinha. E eu acho que essa é uma das questões que a gente precisa falar da formação do psicólogo. Isso faz parte. Olá! Bom, por que eu resolvi falar desse tema? Primeiro porque numa live sobre atendimento online, uma pessoa me perguntou assim, Ângela, como é que você sabia que a sua abordagem era psicanálise? E é uma ótima pergunta. Olá, Ângela. Olá. Eu estava aqui falando por que eu estou fazendo essa live. Então me fizeram a seguinte pergunta. Como é que você sabe, Ângela, que você gosta da psicanálise e que você quer trabalhar com a psicanálise? Uma outra pergunta também que me fez querer falar um pouquinho sobre a formação do psicólogo foi uma entrevista que um aluno de psicologia, eu adoro responder essas entrevistas, me fez sobre qual que é a minha trajetória. Era um trabalho que ele estava fazendo sobre avaliação psicológica, perguntando o que eu gostava, o que era avaliação psicológica, quais dificuldades existem no meio do caminho para esse profissional. E aí eu fiquei pensando, um tema muito legal para a gente falar, porque é uma coisa que você vive constantemente. Então a primeira coisa que eu queria pontuar é que a formação do psicólogo começa não na graduação, às vezes começa antes, né? Eu gosto muito de falar para pacientes que a carreira começa desde a nossa infância. Então, os nossos gostos, as nossas vivências, as nossas experiências, elas trazem e puxam a gente para escolher determinado tipo de profissão, determinado tipo de graduação. E no meu caso foi o seguinte, então essa live, gente, ó, é para ser livre mesmo, vou estar falando bastante da minha vida, se vocês quiserem fazer perguntas, colocar coraçãozinho que eu amo, aqueles coraçãozinhos que fica aqui, ó, subindo, me motiva, diminui minha ansiedade. E aí não vai ser nada muito técnico, mas eu vou falar bastante da minha vida pessoal. Então, como é que eu comecei a pensar na psicologia? Então, quando eu era lá criança, eu tinha aquele desejo bem infantil, assim, não, eu quero fazer direito, porque minha mãe é formada em direito, então eu vou fazer direito. Eu quero trabalhar no banco, porque meu pai trabalha no banco. Só que quando eu tinha 11 anos de idade, meus pais se separaram e eu senti muita necessidade de ter um atendimento. E aí eu fui para minha primeira psicóloga, querida Gessilda, que virou parceira depois de profissão. E aí lá começou a minha carreira. Eu tinha 11 anos. E aí eu comecei a fazer terapia, eu vi muita mudança em mim. E uma coisa que eu já sabia que acontecia é que eu queria trabalhar com pessoas. Isso eu nunca tive dúvida. Então, assim, eu falo que é um privilégio não ter dúvidas. Tem muita gente que fica, que não sabe o objeto de estudo que quer ter, o que gosta. Às vezes gosta de muita coisa, é muito inteligente, quer fazer muita coisa. Então, lá com os meus 11 anos, eu percebi que eu tive muita mudança na minha terapia. E eu pensei, cara, sempre quis trabalhar com pessoas, eu tive mudanças, então é isso, eu quero fazer psicologia. E eu fiquei com a Gessilda até meus 21 anos de idade, lógico, naquela coisa de vai e vem, não ia conseguir ficar 10 anos numa terapia durante, né, interruptamente. Então, olá, boa tarde, seja bem-vinda. Tô aqui contando um pouquinho da minha história, vou falar agora da formação do psicólogo. Vou contribuir bastante, falar da minha trajetória mesmo. Lembrando, a minha trajetória é pessoal, né? Então, cada uma vai ter a sua trajetória. Quem puder até escrever aqui embaixo o que fez vocês escolherem psicologia, quem ainda está fazendo, quem já se formou, o que motivou vocês a escolherem a psicologia. E aí, então, voltando, aí eu fiz minha terapia até os meus 21 anos, então com os meus 21 eu já estava quase me formando. Eu entrei na faculdade com 17. Então eu consegui na época a gente conseguia sair no meio do ano, fazer umas falcatruas lá de ser emancipada, fazer um CETEB, um cursinho assim rapidão para terminar o ensino médio para entrar na faculdade logo. Então eu entrei com 17. E gente, foi um choque de realidade, sim. Foi a melhor coisa da minha vida. A faculdade para mim foi muito bom. Porque na escola eu tinha muita dificuldade em exatas. E aí eu já tinha uma baixa autoestima, achava que eu não ia conseguir fazer nada na minha vida. Eu pensava assim, nossa, sou péssima em matemática, sou péssima em física. No terceiro ano eu tava quase bombando. Eu já tava no nível, assim, de querer colar a prova, as respostas da prova do outro, porque eu já tava de saco cheio da escola. E aí quando eu entrei na minha graduação, eu olhei assim e falei, gente, tem tudo que eu quero estudar. E eu desabrochei, e aí eu vi que eu era inteligente, que eu conseguia fazer as coisas. Claro que eu fiz amizades para me ajudarem. E aí as minhas dificuldades na graduação não eram nem de motivação, mas era de entender os textos.
Então, acho que a primeira coisa que o aluno de graduação se depara na formação do psicólogo é a dificuldade da leitura dos textos. Então, muitos termos difíceis da ciência, e aí você tem que ter um pouquinho de paciência. Mas, para mim, nunca foi um problema ler. Eu sempre gostei muito de ler. E aí eu tenho pacientes hoje que vêm fazer orientação vocacional comigo, orientação profissional, né? E que fala assim, mas precisa ler muito? Precisa. E quando eu estava na graduação, os professores falavam, gente, vocês nunca vão parar de estudar. E eu pensava, que besteira, né? Eu sei, vou ter que estudar, mas vai ser só um pouquinho, assim, sei lá, a cada 5 anos eu vou ter que ler um artigo. Tá. Senta e chora, né? Então, realmente demanda muito do aluno esse estudo. E o profissional, ele não para. Não para por quê? Primeiro porque o sujeito, ele é muito complexo, então você vai estar sempre precisando pesquisar coisas. Segundo que, lógico, eu tô falando da clínica, que é a minha percepção, é a área que eu atuo. Na clínica vem demandas que você nunca se deparou antes. Então você fica muito tempo atendendo, sei lá, pessoas que vêm com ansiedade, com depressão. Aí para você já tá tranquilo manejar aquilo. Aí de repente vem uma pessoa que tem um diagnóstico de TDAH. E você fala, putz, nunca trabalhei com isso, então eu preciso correr atrás. Então você vai estar sempre precisando estudar, não pode ter preguiça. Por isso, uma das coisas que eu falo que é mais importante ter nessa formação é o desejo. Né? O desejo, a motivação, é eu querer realmente estar ali trabalhando com pessoas e você acaba sendo também pesquisador. Não adianta, precisa estudar. Deixa eu ler aqui o que falaram. Estou fazendo ainda psicologia e é praticamente cair de paraquedas. Caí, né? Fui influenciada por uma amiga que viu em mim o que eu não vi. Nossa, isso é muito interessante. Tem muita gente que relata assim, porque você tem perfil, né? Você é aquela amiga que no grupo é a que todo mundo vai pedir conselho, é a que tem mais paciência para ouvir. E isso tem tudo a ver com você, pode fazer psicologia. E eu também caí de paraquedas quando eu não tinha a mínima ideia do que eu ia estudar. Qual era a grade horária, né? O que eu tinha que estudar ali. E aí eu acho que o importante quando você vai entrar numa graduação, se você puder fazer essa pesquisa para não cair muito de paraquedas e não tomar tanto um susto, porque pode ser um susto negativo. O meu foi positivo, eu gostei de tudo. Mas tem matérias que são chatas, te demandam muito debate, muito estudo. E você também tem que estar emocionalmente aberto. E eu acho que a psicologia, a diferença da formação do profissional da saúde, eu acho que de forma geral, não só a psicologia, mas também físio, medicina, nutrição, é você estar aberto emocionalmente, porque você vai estar trabalhando com pessoas. E isso demanda muito da gente, né? Mas aí me conta, você tá gostando de fazer psicologia? Você caiu de paraquedas, foi influenciada, mas é algo bom pra você ou não? Porque eu me apaixonei. E aí, continuando, o que aconteceu? Tiveram semestres que eu queria desistir. No meu 5º semestre, eu falei, caraca, eu não aguento mais. E foi um semestre que eu fiz psicometria, que hoje é o que eu trabalho, né? Avaliação. E eu falava, não aguento mais esse negócio, é uma matéria chata. E pediam muito. No meu 7º semestre, tinham várias matérias que você tinha que fazer um trabalho que englobava todos os contextos, organizacional, saúde, hospitalar. E a gente tinha que ir a campo. E eu já estava cansada, que toda semana a gente tinha que colher dado. Então, assim, mesmo amando, ainda tiveram momentos muito difíceis e muito chatos. Então, realmente, o desejo tem que estar ali nessa formação do profissional. E uma coisa que eu me deparei muito, que hoje é a minha dificuldade... Olá, Marcelo, seja bem-vindo. Eu fico interrompendo para dar boa tarde para as pessoas, mas é tão bom ter pessoas aqui, né? Então, o que hoje eu percebo já formada, eu já estou formada, esse ano vão dar 7 anos que eu estou formada. Mas a maior dificuldade que eu vejo que na graduação a gente não tem é exatamente o empreendedorismo. Que é o que, querendo ou não, a gente está fazendo aqui agora em quarentena. A gente tem muito mais tempo para poder mexer nessas redes, se mostrar um pouco mais. E isso não tem na graduação. Eu fui escutar a palavra empreendedorismo na minha graduação. Tinha uma parte lá no CEUB, né, que é a faculdade que eu me formei, que tinha lá eu lembro até hoje, uma parede de vidro, empreendedorismo, venha fazer parte. Eu acho que era uma empresa júnior. E eu, gente, que diabos é empreendedorismo? Eu já estava, sei lá, no meio da minha faculdade. E eu achei que era fácil seguir um caminho que já estava. Que bom, fico feliz. E eu achava que eu ia sair da graduação e que ia estar tudo maravilhoso. E não, já estou 7 anos formada e até hoje eu passo por desafios. Então esse é o motivo de eu estar fazendo essa live aqui, né? Então, me formando, eu digo que eu tive uma sorte muito grande. Como eu falei lá atrás, eu fiz terapia com a minha primeira terapeuta, Gisilda, e ela me acompanhou na minha graduação. E como ela trabalha na área clínica, ela me deu a oportunidade de trabalhar na área clínica, que é uma coisa que eu acho que falta
né? Eu não sei nem como que é para o conselho você poder disponibilizar esse tipo de estágio para alunos que estão na graduação, mas eu tive a sorte, né, e a oportunidade de trabalhar com avaliação. Então, desde a minha graduação, eu já fui fazendo a minha carreira ali sem saber. Então, eu comecei lendo... Gente, eu li um manual de um teste chamado Raven, que até hoje a gente usa, mas o manual era em espanhol. E a Gisilda só falou assim, Ângela, leia e estude. E eu li assim, eu estava no meu terceiro semestre, não tinha muita base, né? Então, eu parei, depois eu voltei no meu quinto, eu já entendi um pouco mais. Falou, lê. E eu, gente, não sei nada de espanhol, e eu lendo aquele negócio, qual sentido vai ter? Nunca imaginei que eu iria trabalhar com isso hoje. E aí eu comecei a aprender os instrumentos, aí eu tive a oportunidade de fazer um pouco grupos de vocacional. Então a Gisilda, ela tinha uma gama de adolescentes que ela atendia, que ela percebia que tinha essa demanda vocacional, então a gente fazia, eu e os outros estagiários, esse grupo. Então eu comecei a aprender a ler os grupos, e aí eu comecei a fazer muito curso, sempre estudando, sempre estudando, sempre estudando. E aí depois, no meu, acho que no meu quinto ou no meu sexto semestre, agora eu não lembro, teve um professor que me marcou muito na questão financeira. E ele falou assim, olha, a avaliação é uma área que dá dinheiro. Tem uma responsabilidade muito grande, mas é uma área que dá dinheiro. E aí eu já estava com um pouquinho mais de conhecimento sobre os testes, pensei assim, eu quero trabalhar nisso daqui. Porque eu tenho uma parte minha prática, né? E o importante dessa formação do psicólogo é a gente também entender as nossas qualidades, as nossas facilidades, também as nossas dificuldades e as nossas limitações, porque isso vai agregar no nosso olhar da gente para como profissional e com o que a gente quer trabalhar. Então, eu percebi que eu sou uma pessoa prática, eu gosto de metas, eu gosto de dar resultados, eu gosto de uma coisa diretiva. Por mais que na clínica eu use a psicanálise, eu gosto desse prazer de poder ajudar a pessoa a achar respostas de uma forma mais rápida e mais objetiva, e a avaliação entrou nisso. E aí, então, eu comecei trabalhando com a Gisilda, eu pensei assim, quando eu me formei, né? Ela, na verdade, ela até me deu um estojo, e ela falou assim, Ângela, você tem muito perfil para atender criança, né? Seja feliz e vá atender as crianças. E eu olhei e falei, gente, mas eu não gosto de atender criança. Aí eu fiquei me sentindo na obrigação. E aí eu comecei a atender crianças e eu vi que eu não gostava. Então, uma outra coisa que é legal a gente explorar também na graduação é você fazer o máximo de estágios que você puder, que essa graduação te dê como possibilidade, para você entender o público. E aí eu vi, é uma limitação, né? Eu não gosto, então eu não vou me obrigar. Daqui a pouco eu respondo, Eliane, deixa eu só terminar o raciocínio, que eu tô um pouco nervosa, né? E aí, senão eu vou me esquecer. Então, a primeira coisa que eu percebi é que eu não gostava de atender criança. E aí, no final da graduação, eu atendi com a psicanálise adultos. E eu apaixonei. Falei, gente, é isso. Vou trabalhar com isso e vou trabalhar com a avaliação. E aí vieram as minhas outras crises. Agora eu vou ver sua pergunta. Como foi para você escolher a psicanálise? Exato. Aí já tá. Entrou exatamente onde eu queria. Como eu fiz a terapia dos meus 11 aos meus 21 com uma pessoa que... A Gisilda, na verdade, ela usa a psicanálise, mas ela acaba misturando psicodrama triádico também. Tem algumas outras técnicas que ela usa, a caixa de areia, né? Ela usa bastante o lúdico. Oi, Milena. E aí eu fiquei assim, eu acho que é psicanálise que eu gosto. Mas eu também tive uma pequena influência da minha mãe, né? Minha mãe e a mãe sempre vai estar ali. Minha mãe fez um tempo psicologia e a gente estudou juntas no terceiro semestre. Foi muito interessante. Eu dormia na frente do professor lá, eu babava. Aí minha mãe me cutucava e falava, Ângela, acorda, você tá na frente do professor. Aí eu falava, mãe, para, eu tirei SS, você tirou MS. Tipo assim, tirando onda pra caramba, né? E aí, minha mãe sempre, antes de eu entrar na psicologia, ela já falava, ela já tinha feito o primeiro e o segundo semestre, ela já tinha tido contato com a psicanálise. E aí ela falava de Freud, e eu fiquei, interessante esse cara aqui, né? E aí a Gisilda também foi falando da psicanálise, foi fazendo cursos com a Gisilda que tinha a psicanálise sempre no meio. E aí eu fui me identificando. E aí no final, no estágio do 10º semestre, eu falei, não, eu quero fazer com psicanálise para ver se eu vou me adaptar. E eu lembro que eu peguei a Leonor, que é uma professora bem lacaniana, e eu lembro que numa sessão eu fiz muitas perguntas para um paciente, e aí na supervisão ela falou assim, você tem que só pontuar. Por que você está fazendo muitas perguntas? Aí eu fiquei muito tensa, eu falei, gente, mas eu quero... E aí eu já tinha a ideia de investigar a vida daquele sujeito por conta da avaliação, do psicodiagnóstico, daquela coisa de entrevista, e eu fiquei muito nervosa. Aí na segunda sessão com esse paciente eu só pontuei. E esse paciente nunca mais voltou. E isso eu levo pra mim, porque aí vai o seu estilo, né? Além da abordagem, como é que é o seu estilo de trabalho. E isso me marcou muito, o paciente nunca mais voltou.
Era uma paciente difícil, ela tinha uma psicose, um quadro bem grave, assim, já imaginei que eu não ficaria. Fiz a técnica ali e pensei, então eu sei fazer psicanálise. Só que eu entrei um pouquinho em crise, porque eu também sei falar muito no linguajar do comportamental. Eu tenho melhores amigos que falam, Ângela, você também é comportamental. Eu falo de estímulos, né? Eu falo de, como é que é o nome, gente? Reforçadores positivos, negativos. E aí eu fiquei, e aí? Eu quero comportamental, eu quero psicanálise. Então, quando eu terminei minha graduação, a única coisa que eu sabia é que eu queria fazer uma especialização em avaliação. Só que a minha dificuldade aqui em Brasília é que só tinha avaliação em uma universidade, que era a católica. E sempre que eu tentava, não abria turma, não tinha gente suficiente. E aí eu deixei stand-by e comecei a trabalhar nas clínicas com plano de saúde. Na clínica é que eu comecei a me descobrir. Gente, eu não sabia o que eu estava fazendo. Sinceramente, eu olhava assim meus primeiros pacientes e falava, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sabia o que perguntar, eu não sabia como acolher, eu não sabia nada, eu ficava nervosa. Muitos pacientes não ficavam. E aí eu fiquei, eu acho que estou fazendo tudo errado, aí vem a insegurança. Mas a questão é que você não pode parar aí, né? Igual hoje aqui, eu tô um pouco nervosa, que é uma das primeiras lives que eu tô fazendo sozinha, mas você tem que enfrentar. E a clínica é muito desafiadora. Então chegavam crianças, chegavam adolescentes, chegavam idosos, chegavam demandas que eu nunca nem tinha ouvido falar, que eu não sabia por onde começar. E o que eu consegui fazer era escutar aquele paciente ali, fazer algumas perguntas que a gente faz de uma anamnese, nome, data de nascimento, falar um pouquinho da sua história de vida, e era o que eu conseguia fazer. E aí, isso na primeira clínica. Eu entrei numa segunda clínica, eu atendia nela simultânea, isso esperando para fazer minha pós, porque ainda não tinha aberto. Então, eu ainda estava com a Gessilda, então eu já estava pegando um pouco de experiência lá também, mas de grupo, outras coisas. E aí, eu entrei numa segunda clínica. Oi, Fê, tudo bem? E aí, nessa segunda clínica, eu comecei a já entender que tinha aquilo que eu falei, não queria mais atender criança. Gente, tem cada história pra contar. Teve paciente que eu tava tão nervosa de atender, que era uma criança, que a mãe dele era tão assustadora pra mim, e imagina pra essa criança, que eu atendi ele 20 minutos. E eu jurava que eu olhei no meu relógio que já tinha passado 50 minutos, 45, nem lembro quanto que era que eu atendia naquela época. E aí eu falei pra aquela mãe, pronto, ele já tá liberado. Aí ela olhou assim, mas você só atendeu 20 minutos. E eu tava tão nervosa, tão nervosa. Aí ela, mas tudo bem, a gente tá indo embora. Aí eu fiquei, gente, o que eu tô fazendo da minha vida, né? E aí eu fiquei, nossa, já passei por muita coisa, poucas e boas. E aí eu fiquei nessa segunda clínica uma semana inteira atendendo, como era nova, então eram todos pacientes novos, tinha que fazer entender um pouco a demanda, as queixas e tudo mais, e eu comecei a carregar aquilo pra mim. E aí eu comecei a perceber que eu pensava só neles. Eu parei de pensar na minha vida. E eu comecei a ficar angustiada. Falei, como é que eu vou separar? É uma outra dificuldade do psicólogo clínico, né? Como é que eu vou separar o que é meu e o que é do outro? E aí nessa época eu acho que eu já não estava mais fazendo terapia. Eu acho que eu fiz uma terapia 1 ano com uma psicodramatista. Não me identifiquei muito com a abordagem. E aí o que minha mãe sugeriu? Ela falou assim, não, filha, conversa com a minha psicóloga, né? Pra ela falar um pouco pra você como que é. E aí foi uma conversa informal. E ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ângela, devolva para o paciente. E eu comecei a devolver as coisas que eu ouvia. E aí começou a fazer sentido o que eu estava fazendo. Mas até então eu não sabia se eu estava fazendo psicanálise, se eu estava fazendo comportamental, se eu estava sendo psicóloga, se eu estava sendo conselheira. Eu não sabia, eu estava bem assim. E aí eu comecei a devolver para esses pacientes o que eles me traziam. E aí eu comecei a ficar um pouco mais confortável. Porque eu entendi que não era carregar as coisas, né? Não é para você ser só Você também é um mensageiro de algumas coisas. E aí eu tava ainda com plano de saúde e tudo mais. Aí eu conheci uma psicóloga que sugeriu da gente abrir um consultório, eu saí das clínicas, aí eu tentei abrir o consultório e não deu certo, aí eu voltei para as clínicas. E aí eu fui para uma terceira clínica, que eu acho que foi uma escola muito importante para mim. E aí lá eu comecei a desbravar também a avaliação. Então abriu a formação de avaliação psicológica em outros lugares aqui em Brasília. Veio o IPOG, que é uma instituição de Goiânia. Aí eles começaram a dar o curso aqui em Brasília e mudou muito a minha vida. Não pelo conhecimento, porque o conhecimento prático da avaliação eu já tinha. Mudou o quê? Conhecer pessoas. Fazer network, abrir a cabeça, ver o tanto de outras áreas que as pessoas estavam trabalhando, organizacional, hospitalar, clínica. Conheci o meu psicólogo lá, e depois conheci minha supervisora lá, e a gente fez parcerias, e até hoje a gente faz networking. Então, abriu minha mente, conhecer e sair daquela caixinha que eu achava que eu tava fazendo tudo errado, né? E aí eu comecei a me questionar. Aí,
Eliane, sobre, e aí, é psicanálise que eu tô fazendo ou não é? Como é que eu descobri que eu tava confiante de falar, eu uso a psicanálise como abordagem? E eu posso me chamar de psicanalista? Então eu comecei a fazer muitos questionamentos. E concomitante com a minha formação em avaliação psicológica, que eu me sentia muito confortável, que eu já entendia mais ou menos o que eu tinha que fazer, que eu fui conhecendo coisas novas, mas eu já fui ganhando destaque nessa pós-graduação, que eu falei, gente, eu nunca imaginei que iriam olhar pra mim com um olhar de, Ângela, me ensina, Ângela, como é que é isso? Ângela, você já sabe fazer isso? E aí, foi um outro ponto da minha carreira que foi muito importante. E aí eu fiquei, eu acho que eu preciso fazer terapia de novo. E aí que foi que eu conheci meu psicólogo na pós, e aí a gente começou a fazer análise. E aí esse momento também foi decisivo pra mim, pra eu me ficar mais confortável com a minha abordagem. Porque eu pensei assim, eu quero fazer terapia, mas eu não vinha outra abordagem que não fosse a psicanálise. E aí eu comecei a me questionar também, até que ponto a psicanálise é uma coisa que eu me identifico como pessoa e como paciente, ou também como terapeuta, né, como psicóloga. Aí eu fui pra análise, e aí realmente, desde a primeira sessão, a gente começou no divã. E fez muito sentido pra mim, eu me senti muito à vontade. E aí começou a minha segurança maior. Ou seja, minha análise foi o que me fez, me ajudou também a me formar como profissional, porque nela eu descobri como que eu estava me portando no set, o que estava me angustiando como profissional, é psicanálise, não é psicanálise, e aí tem o famoso tripé, né, que é a gente faz a nossa supervisão, a nossa análise e o estudo. E eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito, sempre, até hoje. Ah, não, porque eu tenho que estudar muito, porque eu tenho que fazer supervisão o resto da vida, porque eu não vou dar conta de atender meus pacientes sem supervisão. Ou então, nossa, eu nunca vou poder parar minha terapia, porque senão eu vou estar falhando como profissional. E aí eu comecei a me descobrir, comecei a me lapidar um pouco mais. Só que aí, assim, eu sempre tive em dois caminhos. Então, tinha a clínica que estava me norteando ali, e isso me ajudou muito no meu olhar para os meus pacientes de avaliação. Então, hoje eu já sei que esse é um diferencial. O olhar, o comportamento, o olhar como uma escuta ativa, olhar como uma escuta da psicanálise para esse paciente que também é de avaliação. Então, isso também complementou a minha formação como neuropsicóloga, como avaliadora, digamos assim. E aí eu fiz essa primeira formação em avaliação psicológica, e começaram a vir demandas diferentes. Ah, Ângela, avalia TDAH, avalia demência. Eu falei, gente, mas eu não tenho instrumento para isso, eu não sei como que eu vou fazer isso. E aí que eu descobri, gente, só aí, eu já tava, sei lá, 4, 5 anos formada, eu acho, que eu fui escutar pela primeira vez, ou que eu fui prestar atenção pela primeira vez na palavra neuropsicologia. Até então eu não sabia. Na minha graduação eu não tive, o máximo que eu tive foi uma aula de anatomia, de psicofármaco, de terapia cognitiva, né, de cognitivismo só. Eu não tive neuropsicologia. E aí que eu falei, meu Deus, eu preciso estudar mais. Aí eu fui fazer a formação. E a pós, ela é um pouco decepcionante, já aviso a vocês que estão na graduação, porque a gente vai com muita sede ao pote, a gente vai pensando assim, meu Deus, eu vou aprender tudo o que eu preciso para atuar. Só que não, você vai começar a aprender e você tem que continuar procurando sozinha. Então, nessa minha pós de neuropsicologia, eu tive uma base mais ou menos de como o cérebro funcionava, uma parte mais anatômica no primeiro ano. No segundo ano, a gente já foi um pouco mais para os testes, como elaborar esses testes, fazer supervisão desses testes, pensar no raciocínio clínico de neuropsicologia, que é um outro tipo de raciocínio diferente da psicanálise. Então, isso também me gerou uma angústia gritante, porque eu falei assim, será que eu posso trabalhar com os dois? Uma outra queixa que eu levei para minha análise, né? Eu falei, será que eu posso trabalhar com os dois? Será que eu tenho que ser só neuropsicólogo? Será que eu tenho que usar só a clínica, só a psicanálise? Será que eu tenho que deixar de fazer algum dos dois? E até hoje eu levo os dois. E eu consigo levar muito bem. A questão é que quando você vai elaborar um laudo como neuropsicólogo, se você for assinar como neuropsicólogo, não é legal você pôr a teoria da psicanálise lá. Porque aí o laudo não vai ter tanta base da neurociência, porque vai ter uma base da psicanálise. E aí tem muitas pessoas que falam, então não assine como neuropsicólogo. Se você for pôr a psicanálise e tudo mais, você vai falar como uma avaliação psicológica e você assina como psicólogo. A não ser que, não, agora eu quero fazer um psicodiagnóstico focado na abordagem psicanalítica. Ótimo, excelente, mas não assine como neuropsicólogo. E aí, quando meu paciente vem para avaliação, eu sou neuropsicóloga, mas eu também tenho um olhar clínico da psicanálise. Eu percebo coisas que eu vou devolver oralmente para essa pessoa, que eu acho pertinente, mas eu não vou colocar no meu laudo.
E aí, quando ela vai para terapia, eu esqueço da avaliação. Assim, é só mais um diagnóstico, são só mais algumas características e eu vou olhar ela e vou escutar ela com a lupa da psicanálise. Então, o importante, eu acho, para você escolher na sua formação clínica qual abordagem você utilizar, é o que você vai se sentir mais à vontade, é o que você se identifica como pessoa também. Durante muito tempo eu me questionei, eu acho que eu tenho que fazer agora uma pós em TCC, porque todos os meus amigos neuropsicólogos trabalham com TCC, porque todos os neuropsicólogos, quando vão dar um curso, eles falam da base TCC. Só que não é a forma como eu quero trabalhar, não é a forma como eu gosto. Então eu consegui trazer os dois lados que fazem sentido para minha vida. Em algum momento eu gostaria de fazer algum mestrado que eu pudesse juntar os dois. Não sei se isso vai acontecer. Mas eu deixo muito claro que são dois serviços diferentes, mas eu sempre vou usar um no outro. Então o paciente, quando ele está em terapia, ele leva alguma queixa que está relacionado com o diagnóstico dele de TDAH, por exemplo, eu já, tá, tem a ver com isso, ok, mas vamos trabalhar como ele vai lidar com isso, que é o mais importante para mim ali. E os dois lados me dão prazeres diferentes, então eu nunca quis excluir nenhuma das coisas. E aí a outra coisa que eu acho difícil na formação, que eu achei mais difícil, que é o que eu tô vivendo hoje, é a questão do empreendedorismo, que eu falei lá atrás, né? A primeira vez que eu ouvi foi na graduação. Falei, gente, o que é empreendedorismo? Mas, pera, deixa eu ler antes o que o Marcelo falou, que eu acho que tem mais a ver com o que eu já tava falando. Então, se o ser humano é único, em sua análise de terapia única, será a forma de conduzir. Exato, excelente. Tá cortando um pouco, a minha internet deve estar um pouco ruim, né? Flávia, você tá ainda ouvindo? Nossa, falo muito rápido, eu sou meio acelerada, meus pensamentos são muito acelerados. Eu já tô lá no final da live, enquanto a gente ainda tá meia hora aqui. Se estiver cortando, me avisa, que aí eu paro, volto e repito, né? Então, acho que é isso que o Marcelo falou, excelente. Então, independente da sua abordagem, a forma como você vai conduzir aquele paciente, o mais importante, o que é soberano, é essa escuta. E é lembrar que, independente de abordagem, você é um profissional da saúde e você tá ali para auxiliar esse paciente. Então, um paciente... Tá, beleza. A Flávia dando joinha aqui. Se o paciente vem com uma necessidade... Porque é engraçado que eu faço supervisão com alguns psicólogos e aí tem uma angústia muito grande. Ai, Ângela, mas aí o paciente está com determinado comportamento que está dificultando a vida dele. Eu posso falar sobre isso se eu uso a psicanálise? Claro! Se para o paciente for o que ele precisa, às vezes você tem que trazer até um psicoeducativo, assim, fazer uma coisa de trazer para a realidade esse paciente, né? A gente trabalha muito no campo do imaginário, da fantasia, mas você às vezes tem que trazer. E se é o que ele está precisando, é o que você vai falar ali. E eu falo muito, eu estava até falando com a Eliane sobre isso, você acaba com a prática. Se você se escuta, se você deixa o seu inconsciente ali permear, você começa a ter uma escuta mais ativa, um feeling, né, que a gente não consegue explicar e dar um nome específico para ele, mas ele existe, assim, ele tá ali. E é uma coisa que, seja a intuição, seja por conta da transferência que você tem com esse paciente, seja porque seus inconscientes estão conectados em algum ponto, você consegue entender o que precisa ser feito ali. Então, a Eliane está falando aqui, a escuta psicanalítica pode contribuir para a sua observação clínica, é excelente. Eu uso muito a psicanálise, minha escuta, com o meu paciente de avaliação, né? E uma coisa não vai excluir a outra. A única coisa é que no meu laudo eu não cito a psicanálise porque eu estou assinando como neuropsicóloga. Mas para o meu paciente eu vou lá e falo, né? O que eu acho interessante para ele. Então é isso, é esse manejo que você vai aprendendo. E como que você aprende? Com a prática, com a sua terapia também, com supervisão, se você achar que há necessidade, lendo textos ou não. Então não tem uma fórmula assim, Ângela, tem que fazer tal e tal coisa, mas são coisas que você faz que te dão segurança, né? Eu, pelo menos, precisei dessa segurança para conseguir... Porque quando você tá inseguro, você não consegue ouvir muito o seu paciente, porque você só fica ali, ai meu Deus, eu tô fazendo meu trabalho errado, eu tô inseguro, eu não tô dando resultado, que a gente tem essa necessidade, essa ansiedade, não, porque esse paciente tem que dar resultado, ele tem que sair daqui feliz, e não necessariamente, né? Não é esse o nosso objetivo ali, o nosso objetivo é escutar esse paciente, ele que vai dizer se ele tá saindo bem ou não. E se ele não sair bem, aquele não bem vai ser trabalhado também em terapia, né? Gente, já falei de um monte de coisa, né? Nada a ver com a formação e tudo a ver com a formação. Acho que tá tudo junto e misturado. Então, não é só a abordagem que vai te dar essa segurança.
E uma coisa que a gente estava discutindo em outras lives, o quanto algumas abordagens têm nome para todos os fenômenos, e isso também diminui a angústia do profissional e diminui a ansiedade do profissional de poder dar uma resposta para o paciente sobre o que está acontecendo. Mas nem sempre a gente sabe o que está acontecendo, o paciente também não sabe, a gente vai descobrindo junto, né? Então, acho que para você ser psicólogo clínico, você precisa ter o desejo, você precisa ter a motivação, você precisa ter muita paciência. Porque às vezes aquele assunto vai voltar e vai ser o mesmo assunto várias sessões. Então você tem que estar realmente aberto, emocionalmente disposto a estar naquela relação. E se você não tem isso, vai ser um pouco mais desafiador para você estar ali na clínica, né? Não que você não vá conseguir, mas você tem que estar se trabalhando para tentar se ouvir e ouvir o seu paciente. E aí na minha trajetória, então, eu acabei fazendo neuropsicologia, avaliação psicológica, e estou com os meus pacientes na clínica. E aí o que hoje eu tenho que eu tô vivendo, né? É difícil, mas é desafiador e ao mesmo tempo é gostoso, que é o empreendedorismo. Que ninguém fala muito sobre isso, né? Então você se forma, você fala assim, vou abrir meu consultório e vou ter um monte de paciente, ou então vou entrar numa clínica, vou ser mega famosa e vou ganhar muito dinheiro. Não, não necessariamente. Pode ser, eu acho que tem algumas pessoas que podem vir a ter isso, né? Não posso falar por todo mundo. Mas vem a questão que você tem que, como profissional, trabalhar as suas habilidades de networking, as suas habilidades sociais, as suas habilidades de conversar com outros profissionais da área da saúde e da educação para você ter esse manejo. Tem pessoas que vão ter mais facilidade, tem pessoas que vão ter menos facilidade. Eu, durante muito tempo, tive muito medo por conta dessa insegurança. Eu falava assim, não vou conversar com aquele psiquiatra não vou fazer network não. Vou ficar aqui só na clínica mesmo, atendendo aquele paciente que vem porque a clínica está captando. Só que chegou num ponto que aquilo não era mais suficiente para mim. Nessa clínica última que eu trabalhei, eu também incluí a avaliação na clínica, porque a clínica não tinha. Era o dono fazia a avaliação e durante muito tempo ele deixou de fazer. E aí eu falei para ele, olha, vamos colocar a avaliação aqui também. Então foi um outro passo que eu também fui treinando, dialogar e mostrar o que eu precisava, que ferramentas eu podia levar para essa clínica. Eu podia usar aquele espaço também como sendo meu. Porque eu achava que não, que eu só tinha que ir lá, bater o ponto, sabe? Tipo, atender o paciente e ir embora. Ganhar o dinheiro lá e ir embora. E aí eu percebi que não, que as pessoas me escutavam, que as pessoas realmente reconheciam o que eu estava falando. Aí eu comecei a ter mais propriedade e começar a entender mais e me escutar mais. Tipo, nesse exato momento, fazendo uma live, você se escuta o tempo todo. Aí você pensa assim, nossa, até que eu sei alguma coisa, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô falando, não é tanta besteira assim. E aí eu comecei a fazer avaliação lá dentro também. Só que chegou num ponto que não era mais aquilo, não tava mais me cabendo, porque o espaço começa a ficar pequeno, e quando você percebe que esse espaço tá ficando pequeno, que você tá se focando, é que você tem que desbravar outros meios. E aí foi quando eu fui abrir o meu consultório. Nossa, minha garganta já tá muito seca. Bebo muita água. Gente, minha psicóloga fala que é minha mamadeira, maravilhosa, tá sempre comigo. Então, e aí eu falei assim, vou abrir meu consultório. Só que eu fiquei com medo de não conseguir bancar mesmo a parte financeira. E aí eu falei assim, então eu vou abrir com alguém. Até porque eu não sabia nem como eu ia colocar pacientes na minha agenda, né? E aí eu falei assim, vou conversar com um amigo que eu tenho afinidade, que estava na mesma clínica, que a gente estudou junto, pra gente abrir, que é o Renan. Então é meu sócio. E a gente abriu esse consultório juntos. E foi muito engraçado, porque ele até hoje ele agradece. Ângela, muito obrigada, você me deu um empurrão. Eu não ia abrir esse consultório se não fosse você. Porque eu falei pra ele, Renan, ou a gente abre junto, ou eu vou abrir sozinha, porque eu não aguento mais. Eu preciso, crescer. E a gente abriu. E eu me deparei com o seguinte, e agora? Como é que eu vou conseguir meus pacientes, né? Porque na clínica eu só entrava, já tinha agenda pronta, e se sair um paciente já tinha uma lista gigante de espera, porque a clínica já tem sei lá quantos anos no mercado. E aí a primeira coisa que eu fiz foi comunicar para os meus pacientes de plano de saúde que eu iria para o consultório. Quem quisesse vir comigo, viria, quem não quisesse, não viria. Então vieram 2, ficaram um tempo, depois saíram. E aí eu pensei assim, agora é real, preciso pagar contas, preciso pagar boleto. Então eu tive que começar a ter coragem de falar com pessoas, com outros profissionais. E aí, para avaliação, eu usei o serviço da avaliação como uma forma de abrir portas para os pacientes entrarem. E aí eu pensei, quem é que manda para avaliação neuropsicológica? Psiquiatra ou neurologista? E aí eu entrei em contato com uma psiquiatra, amiga minha, ela me indicou um neurologista, eu entrei em contato com ele, e aí eu fui na cara e na coragem. E, gente, eu tava com essa blusa no dia, lembrei. E aí eu fui, meu Deus, como é que eu vou falar para esse profissional? Como é que eu vou vender meu peixe? Porque você também sabe o que você tem de falha, de limitação.
Então eu lembrei assim, meu Deus, minha formação de neuropsicologia não foi tão boa assim na parte teórica, eu já tinha experiência prática, né? Eu fui adquirindo, nananã. Mas a teórica, eu falei, caraca, se ele perguntar alguma coisa que eu não souber responder, qual parte do cérebro tá relacionado com a memória? E travar, não sei. Aí eu fiquei, gente, vou ser humilde, foi a forma como eu achei. Eu vou falar a verdade. Então eu cheguei pra ele e falei, olha, eu trabalho assim, esse assado, já trabalho com isso e isso, eu gosto de trabalhar assim, meu lado é assim, meu lado é assado, minha formação foi assim, eu acho que minha base teórica não foi tão boa, mas eu já tenho a prática já de muito tempo. E ele, Ângela, gostei do seu jeito, acho que a gente trabalha juntos, vou te mandar um paciente. E eu fiquei chocada, eu achei que eu nunca iria ter um espaço para falar com um médico, porque aí você põe, eu colocava o médico num patamar, nossa, é médico, né? E aí quando eu fiz isso, veio o primeiro paciente, gente, meu primeiro paciente de neuro. Ele era psicólogo, mais velho, pós-doutor, né? Ele já tinha feito pós-doutorado, ele era doutor, ele trabalhava na UNB, ele já tinha escrito um monte de livros, eu acho que já falei, ele era psicólogo. E aí eu falei, caralho, desculpa a palavra, mas assim, eu fiquei desesperada. Meu Deus, que profissional eu sou. Porque aí você começa a se questionar, né? Ah, esse laudo vai ter que ser foda. Então eu cobrei mega barato, porque eu tava muito nervosa, eu achei que esse doutor não ia querer fazer comigo. E ele já tinha feito a avaliação antes, e ele já conhecia os testes. E aí foi muito engraçado que quando eu entreguei o resultado pra ele, eu apliquei o Rochá nele, aí ele olhou pra mim e falou assim, sério, Ângela, que você vai cobrar só isso e você vai aplicar um Rochá? Aí eu, assim, que era o que eu dava conta na época, né? Ou seja, ele me valorizou mais do que eu mesma me valorizei naquele momento. E depois de muito tempo é que eu fui entender o que ele quis dizer. E aí, uma outra coisa que a gente tem que falar dessa formação do psicólogo é o valor que a gente dá pra gente como profissional. E aí, isso entra também na dificuldade de você se mostrar nas redes, que é a questão do empreendedorismo, do marketing. Como é que eu vou me mostrar numa live? Como é que eu vou me mostrar num vídeo no YouTube? Como é que eu vou me mostrar nos meus stories? Que tipo de profissional eu sou? Então, essa formação é um processo, é contínuo. Você vai estar sempre se questionando, mas você também vai estar sempre se melhorando. E você tem que estar sempre se acolhendo também. Que vão ter dias que você vai falar assim, nossa, essa sessão com esse paciente não foi muito legal hoje. E é normal, e a vida é isso. Vão ter vezes que você vai estar legal, você vai estar bem. Igual hoje. Hoje eu falei assim, eu pontuei um monte de coisa, mas já tô falando várias outras coisas e tá tudo bem. Eu acho que o que importa é passar o que você quer passar para frente, ter essa troca com outros profissionais e ver como que você quer se mostrar. E aí as pessoas começam a te achar corajosa quando você se mostra nas redes. E isso acaba sendo um diferencial. Então eu tô aqui na frente de vocês contando toda a minha trajetória, tudo que eu achei que ia dar ruim e tudo que deu de bom. E o que eu precisei fazer em todos esses anos para estar aqui hoje. Então não é uma coisa que começou na graduação, né? Isso começou lá quando eu tinha meus 11 anos, quando eu fiz minha primeira terapia, que eu falei, nossa, é psicologia, né? E aí cada vez mais você começa a se perceber e você tem o seu processo também, pessoal, e você começa a entender que realmente faz sentido como eu tô trabalhando. E se em algum ponto não fizer mais sentido a psicanálise, ou a neuropsicologia não fizer mais sentido, e eu quiser trazer, sei lá, religião e outras coisas, então que eu me renove, que eu me nomeie como outro profissional, com outra especialização, com outro tipo, e a gente vai crescendo, e a vida é assim, né? Então, gente, nada estanque. Então, eu escolhi a psicanálise, é o que eu me identifico, é o que eu trabalho, a neuropsicologia é o que eu trabalho, mas pode ser que amanhã não seja. E tá tudo bem. Então, isso também faz parte da formação do profissional, do psicólogo que você quer ser. O importante é você se conhecer, o importante é você testar, o importante é você tá ali e entender que você vai vir a errar, que você vai acertar, e é isso. E vamos embora, e vamos fazendo as lives, e vamos nos mostrando aí, oi Ellen, oi Stephanie, pessoas que fizeram pós-graduação comigo, né, pessoas que começam a acompanhar o seu trabalho, que vão, que te reconhecem, que vão te incentivar a estar aí, são pessoas que também fazem parte da sua formação. Então, qualquer pessoa que cruza, seja ela que vai criticar ou seja ela que vai te motivar, faz também parte dessa sua formação. E o que eu dou de dica para quem tá começando? Vamos meter as caras, exatamente. Que é o que eu tava falando, Ellen, da necessidade da gente de se expor, né? Que tipo de profissional você quer se mostrar nas redes e o quão importante é encarar esses medos, que a gente tem muitos. Né? Não é porque a gente é psicóloga que as pessoas, mega resolvido. Esses dias uma amiga veio falar assim pra mim, eu não entendo nada dos homens, né, que ela se relaciona, eu não entendo nada. Aí eu falei assim, quem é que entende o ser humano? Ela, os psicólogos. Eu falei, tá bom. Né, tipo, não necessariamente, às vezes sim, às vezes não, e a gente também se questiona o tempo todo. Então, gente, paciência, se acolha,
E de dica para as pessoas que estão começando agora a graduação, que é uma coisa que, por exemplo, eu, Ângela, agora depois de 7 anos formada, se eu fosse voltar lá atrás, eu falaria para mim, aproveite todas as oportunidades que você tiver para poder explorar durante a graduação todas as áreas, para ver o que você gosta, porque eu acho que eu me restringi um pouco, falar, não, é clínica, pronto, acabou. E hoje, no meio da pandemia, eu falo, caraca, eu poderia ter trabalhado no hospital para ver como é que era, eu nunca fiz um estágio no hospital, gostaria de ter tido essa experiência, então explorem isso, façam amizades, mantenham essas amizades depois da graduação, que elas também vão te ajudar, e vocês vão ver que vocês vão formar um grupo, um network, que a gente vai crescendo junto, e se unir, né, porque uma outra ideia que eu tinha muito errada era de competição. Então eu ficava assim, quem é que vai querer fazer uma avaliação comigo? Se tem fulano de tal, Beltrano Ciclano, que tem um histórico, um lápis gigante, quem é que vai me contratar? Né? E não é pra ser assim, é pra ser um conjunto. Venha pro hospital, te ajudo na adaptação. E eu tô pensando, às vezes, me voluntariar. Oi, Bia, tudo bem? A Ellen falou aqui também. É um novo modo de se posicionar perante ao mundo, exatamente. Então é um desafio. Terapia desde a graduação, isso mesmo, Marcelo. Gente, faz muita diferença. Falando da graduação de psicologia, exatamente, Bia, você vai começar, já começou, vai realmente adentrar a psicologia. Tava aqui falando dos desafios. Eu acho que da minha graduação que eu posso perceber, me fez uma pessoa muito com uma autoestima assim, mais elevada, uma pessoa que realmente percebe o seu valor. Eu acho que a psicologia, ela não é só uma profissão, sabe? É o que uma professora minha no meu primeiro semestre falou, é uma filosofia de vida. Então, tem vezes que as pessoas falam, você só fala de psicologia, mas, gente, isso é vida, né? Psicologia é vida. Então, as dicas que eu tava... Ano que vem, se tudo der certo, isso, boa. Aí você volta aqui pra gente falar um pouquinho sobre a graduação, da psicologia, como é que é, as dificuldades, as facilidades. E é isso, gente. Pegar as oportunidades, fazer amizades, fazer terapia. Desde a graduação, eu acho que o que o Marcelo disse é chave. Que eu comecei antes sem nem saber, né, que eu ia fazer psicologia. Então, sempre fiz terapia. E é uma coisa que hoje eu penso que me traz satisfação pessoal. Tanta satisfação pessoal que eu não tenho vontade de parar. E não é uma obrigação como psicólogo só. Assim, não, eu sou psicólogo, eu tenho que fazer terapia. Mas é porque você vê o quanto você cresce como profissional também fazendo sua terapia. Então, isso é excelente, isso é chave mesmo. E, gente, trocar experiências, meter as caras, como a Ellen falou, né? Trocar com outros profissionais, conversar com outras pessoas. Se você vê uma pessoa assim, nossa, aquela pessoa é melhor do que eu em tal coisa. Ok, não se intimide, vai lá, vai conversar, vai pedir uma supervisão, vai trocar ideias. A gente tem que aprender com o outro e não ficar acanhado e inseguro de, não, eu vou ficar aqui só no meu cantinho fazendo o que eu sei e não vou meter as caras, né? Então, com certeza, o que eu falar que alguma coisa vai colar em vocês... e o que não colar não colou, e o que colar depois vai colar, e é isso que a gente tem que ir fazendo, se movimentar. Bia, descobri que tem um monte de amigas que estão fazendo psi e querem ser minhas veteranas, olha aí que legal, já são pessoas que você vai poder fazer network lá pra frente, né? São pessoas que você vai poder trocar e você vai ver que cada pessoa vai para um campo diferente, mesmo que todo mundo vá pra clínica, cada um vai se especializar numa coisa, tem uma habilidade diferente que vai poder te ajudar. E é por aí mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta? Eu falei muita coisa, nem sei mais aqui o que eu pontuei de importante para falar. Em relação à abordagem que eu tinha falado aqui. Então, a abordagem, na verdade, ela vai ajudar a gente a dar nome mais para os fenômenos, né? A ver como que a gente vai fazer o contrato, como a gente vai manejar um pouco as sessões. Mas o que importa é a gente estar ali aberto para escutar esse paciente. Continuar a formação, um questionamento que eu me fiz, né? Agora, durante a quarentena, é importante continuar a formação? Até que ponto pode ser positivo ou negativo estudar e continuar se formando? Aí vai depender do estilo de cada um e da demanda de cada um. Então, eu, por exemplo, eu sou muito assim, eu quero fazer tudo, né? Na minha graduação, gente, eu estudei caixa de areia, eu fiz curso de psicossomática, eu fiz curso de especialização de psicodrama triádico, psicanálise, eu não sabia nem que diabos era psicodrama, muito menos psicodrama de triádico, né? É um tripé, tá, gente? Só pra quem tem curiosidade, é psicodrama, é dinâmica de grupo e é psicanálise. É uma abordagem que a Sobrap, aqui de Brasília, une e dá um curso, né? Então, eu fiz curso de tudo. Eu fiz oficina de... Como que era o nome? Oficina de crenças, algumas coisas mentais. Eu fiz a oficina das deusas, que eu amei, eu apaixonada. Oficina do desapego. Sério, eu fiz tudo e até hoje eu ainda faço muita coisa, mas você começa a funilar. Com o tempo, você vai vendo o que é mais importante, porque também não é sair atirando para todo quanto é lado.
A Gessilda mesmo, ela brinca falando assim, psicólogo recém-formado é de emergência, pega de tudo. Mas acho que não é pela obrigação, mas é para você se conhecer, ver o que você gosta. Então hoje eu já me direciono um pouco mais para neuropsicologia e para psicanálise, são duas vertentes que eu gosto. Só que dentro da neuropsicologia eu ainda penso, será que eu tenho que me especializar ainda dentro? Ter que atender só idoso e demência? Não sei, hoje eu não quero. Hoje eu quero aprender de tudo, porque eu acho que você tem que entender um pouco de tudo e depois você afunila, né? Então, continuar a formação na quarentena, ou então pessoas que ainda não começaram a psicologia, é legal começar a ler alguma coisa? Sim, se for do seu interesse. Que não seja uma obrigatoriedade, que não que se forme como um fardo. Né, que não seja uma coisa assim, não, eu tenho que produzir, porque eu tenho que ser produtivo, porque tá todo mundo aqui como uma competição de mercado. Não, se tá todo mundo fazer live, eu tenho que fazer. Eu achava que eu nunca ia fazer live. Esse Instagram eu abri em 2018. Hoje que eu tô começando a fazer live, hoje que eu começo a pensar em identidade de cores do meu Instagram, hoje que eu começo a pensar em o que eu posso passar para esses pacientes. Então, assim, calma, no seu ritmo, né? Mas faça o que você precisa fazer, o que você dá conta de fazer. Acho que essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Que bom, Flávia, que foi ótimo. Espero que não tenha cortado tanto áudio. Eu vou estar pondo a reprise no YouTube. Também vou estar fazendo em formato de podcast, que eu acho que tem pessoas que preferem estar escutando e fazendo outras coisas. E aí, se vocês quiserem rever e dar ideias de temas também, eu estou aberta. Quem puder colocar lá no direct ideias de temas, tanto pessoas que são recém-formados, quanto pessoas que já estão atuando. O que vocês gostariam de saber dentro da psicanálise ou dentro da área de avaliação psicológica, neuropsicológica? Eu tô aberta aí pra gente discutir, tô bem animada. E eu espero conseguir fazer outras lives sozinha, porque realmente eu tô nervosinha até agora. Minha mão tá bem gelada. Mas eu consegui, é isso aí, mais um passo. Beijo, vejo vocês depois.